Eu sou o professor Gabriel Hickel, da Universidade Federal de Itajubá. Estou acompanhando vocês nessa disciplina de Laboratório de Metodologia Científica. Este quarto laboratório abre a segunda etapa da disciplina, na qual nós iremos conhecer novos métodos de efetuar medidas e também uma nova classe de instrumentos. Em particular, neste quarto laboratório, nós iremos conhecer a chamada medida estatística. Existem duas razões básicas para se fazer estatística com medidas. A primeira é quando a grandeza a ser medida é naturalmente variável. A segunda que aplicaremos neste laboratório é quando nós desejamos uma precisão melhor de uma medida, repetindo-a diversas vezes. Vamos lá? Como sempre, iniciamos nosso laboratório apresentando o aparato instrumental. Para compor a amostra de corpos de prova, teremos 50 esférulas de metal para as quais determinaremos a massa específica. O volume delas será calculado através do diâmetro medido com o mesmo micrômetro do laboratório 3. As massas serão medidas diretamente com a mesma balança utilizada no laboratório 2. As 50 esférulas de metal são similares, mas não exatamente esféricas. Para cada uma, mediremos diretamente o diâmetro e massa. O micrômetro a ser utilizado nas medidas dos diâmetros é conhecido. Metálico, da marca King Tools, com um tambor dividido em 50 partes. As características podem ser importadas do laboratório 3. A balança de braço também é nossa conhecida, com prato de carga, nível, fiel e escala Trix. Três massas são utilizadas para contrabalançar a massa que está no prato. As características podem ser importadas do laboratório 2. No laboratório 2, para avaliar o volume dos corpos de prova, usamos o princípio de Arquimedes. Neste laboratório, vamos usar o modelo geométrico da esfera, que necessita apenas uma medida, o diâmetro. O procedimento é similar ao que fizemos no laboratório 3. A medida do diâmetro com o micrômetro deve ser cuidadosa. Após encerrar a esfera entre as esferas e travar, estamos prontos para a leitura. Muito cuidado nessa leitura, o diâmetro é ligeiramente maior que 12,5 milímetros. Avalie o valor exato na escala do tambor. Anote a medida com erro e unidade. Já para medir a pequena massa da esférula, após nivelar e ajustar o fiel da balança, colocamos com cuidado a esférula em seu prato. Para contrabalançar, ignoramos o peso maior. Efetuamos apenas, inicialmente, a massa intermediária. Após acertar o ponto da massa intermediária,
efetuamos a medida fina com a massa menor. Sempre de olho no fiel, faça o ajuste fino. Estamos prontos para a leitura. A massa maior ficou no ponto zero e não conta. A massa intermediária mostra 10 gramas. Para a massa menor, vemos que é maior que 2 gramas. A leitura exata é por conta de vocês. Não esqueça de somar as medidas. Anote a medida com erro e unidade. Já efetuamos cálculos de massa específica no laboratório 2, bem como calculamos volumes aproximados por modelos geométricos no laboratório 3. As esférulas serão aproximadas por esferas e seus volumes calculados a partir dos diâmetros medidos com o micrômetro. As massas específicas em si são calculadas como já fizemos no laboratório 2. Com a medida primária de massa feita com a balança e a medida secundária de volume. Atenção com as operações com algarismos significativos e propagação de erros. Calcule a medida da massa específica desta primeira esfera. Até o momento não houve nenhuma novidade. Utilizamos instrumentos já conhecidos para determinar uma grandeza que já havíamos medido, a massa específica. A novidade deste laboratório é que temos 50 esférulas similares e feitas do mesmo material. Desta forma, a massa específica de todas deveria ser a mesma. Porém, ao medirmos 50 vezes, vemos que existem flutuações inerentes ao processo de medida. Não será necessário efetuar as 50 medidas no vídeo. Aqui é disponibilizada a tabela das 50 massas específicas medidas. Normalmente, num laboratório presencial, teríamos 5 grupos que mediriam 10 esférulas, totalizando as 50. É com essa amostra de 50 medidas que iremos trabalhar estatisticamente com o intuito de obter um resultado final característico da amostra que tenha melhores precisão e acurácia em relação a uma medida única. O primeiro passo é verificar se todos os dados da amostra são válidos, ou seja, se não existem medidas espúrias. A melhor forma de fazer isto é através do score de cada medida. Para tanto, iniciamos colocando a amostra em ordem crescente. Você pode fazer isso na mão ou pode usar um programa de manipulação de planilhas para fazer isso. Em seguida, calcule a média e desvio padrão. Não é recomendável fazer este procedimento à mão, pois a chance de errar é grande. Use o computador ou o módulo de estatística de uma calculadora. Então, calcule o score de cada dado da amostra. Se for maior que 3, isso significa que o dado é provavelmente ruim ou espúrio e deve ser retirado da amostra. Comece verificando os extremos da amostra, o maior e o menor valores. Se eles não tiverem score maior que 3, significa que todos os dados são válidos. Ao final deste procedimento, você terá sua amostra com dados validados. O segundo passo é verificar se a distribuição dos dados da amostra validada tende a uma concentração e a um valor central. Para tanto, precisamos fazer o histograma da amostra. Começamos definindo o número de classes que podemos dividir no intervalo numérico da amostra. Tipicamente, o número de classes é a parte inteira da raiz quadrada do número de dados validados da amostra, aqui indicado pela letra N maiúscula.
Depois, dividimos o intervalo total da amostra em n partes iguais. Em seguida, conta-se quantos dados existem em cada subintervalo. Isto é fácil com a amostra ordenada. Se um dado cair na fronteira entre subintervalos, use a regra de sempre pertencer ao subintervalo menor. Após terminar este procedimento, teremos a chamada tabela de frequências. Ela é a base do histograma. O histograma precisa ser feito, pois ele mostra justamente a distribuição de dados. Ele é um gráfico de barras contínuas e com ele verificamos visualmente se os dados estão concentrados na direção do valor específico e se vale a pena continuar com os procedimentos seguintes. Aqui vamos partir do pressuposto que os dados da amostra são distribuídos de forma a apresentar um único máximo. O terceiro passo é calcular o grau de simetria da distribuição dos dados. Ele determinará os valores de tendência central e de dispersão utilizados. Uma distribuição simétrica terá os valores centrais e de dispersão praticamente iguais, mas na medida em que temos a simetria, esses valores divergem e têm utilidades definidas. O cálculo do grau de simetria é feito através dos quartis da amostra. Eles podem ser encontrados facilmente desde que a amostra esteja ordenada. Consulte o material de apoio no ambiente Moodle para saber mais. Após definir o grau de simetria da distribuição de dados, o quarto passo é estabelecer o valor de tendência central e o valor de dispersão a serem calculados. Notem que isto deve ser feito para a amostra validada. Em seguida, calcule o limite do erro estatístico da amostra. Note que este erro é calculado à parte e, por isso, poderá ser escrito com mais de um algarismo significativo. Antes de escrever a massa específica final como uma medida estatística, verifique quantos algarismos significativos tem o somatório das medidas válidas. O valor de tendência central utilizado deverá ter o mesmo número de algarismos significativos que este somatório. Já o erro da medida estatística será o próprio limite do erro estatístico. Ele deverá ter o mesmo número de casas decimais do valor de tendência central. Para concluir o laboratório 4, organize os resultados obtidos. A descrição do micrômetro e da balança analógica, os valores das medidas primárias de diâmetro e massa da primeira bolinha, bem como as medidas secundárias de volume e massa específica, a média e o desvio padrão da amostra completa, a análise de dados espúrios, o número de classes, intervalo e tamanho das classes, a tabela de frequências e o histograma, o grau e a análise de simetria da distribuição, os valores de tendência central e dispersão, a medida estatística final da massa específica das esferas. Faça uma busca na internet acerca de que tipo de material puro compõe as esferas. Encontre o valor mais acurado para a massa específica deste material. Calcule o erro percentual da medida estatística em relação ao valor mais acurado. Acesse o ambiente Moodle da disciplina para preencher o relatório. Algumas questões serão efetuadas a fim de verificar o aprendizado, em particular comparando a medida única da primeira esfera e a medida estatística final para o conjunto. O preenchimento do relatório garante a frequência e a avaliação. Esperamos que com este laboratório vocês tenham adquirido a habilidade de efetuar medidas estatísticas, bem como desenvolvido a competência de analisar esse processo de forma crítica
identificando seus possíveis problemas e também o fato inexorável que ele leva a medidas com precisões maiores. O próximo laboratório será dedicado a conhecer o funcionamento de uma nova classe de instrumentos, os digitais. Até lá!